Beleza, a hora certa agora 9h25, aqui em Rio Paranaíba a gente volta, de volta por aqui, né, com a nossa programação. Toda sexta-feira a gente tem aí a participação da Aline Cordeiro, no quadro aqui Transformando a Aprendizagem. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano, bom dia aos ouvintes, bom dia, seguidores. Muito bem, né? Hoje é sexta-feira, 15 de outubro, hoje é dia do professor, né, Aline? Parabéns aí, tá? Obrigada. Muito bem, né? Tem sorteio hoje? Tem um brinde, um brindezinho, né? Para os professores que acompanham, que eu já percebi, né? Que tem muitos professores que me acompanham, tanto no Instagram quanto na rádio, né? Então, você que é professor, que vai acompanhando hoje, digita aí Transformando a Aprendizagem, seja no Facebook, seja no meu Instagram, que no final a gente faz o sorteio do brinde. Muito bem, aqui na nossa live, então, participa aí pelo Facebook, né? Na nossa live aqui, também pelo YouTube, tá? E no finalzinho aqui a gente traz aí o ganhador, você que é professor, tá bom? Que estiver acompanhando a gente aí, tá? Hoje vamos falar de quê, Aline? Vamos falar, né, dessa importância do professor, né? Um dia tão importante. O professor ele contribui muito no desenvolvimento, né, do ser humano como um todo, porque o professor ele faz parte aí da vida inteira praticamente, porque tem a fase da educação infantil, tem a fase do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, a faculdade, os ensinos técnicos, né, os cursos técnicos. A gente está sempre, o professor está sempre contribuindo aí de alguma forma na vida das pessoas, mesmo quem às vezes não estudou, né, tudo que deveria, talvez, não pôde estudar lá na escola, mas faz um curso técnico, faz um curso de bordado, faz um curso de autoconhecimento e esse curso sempre é ministrado pelo professor, né? A gente sempre fala, toda profissão passa pelo professor. Mas como o meu foco aqui geralmente é o desenvolvimento infantil, né, que eu trabalho mais direto com as crianças, com a infância, então, eu queria trazer a reflexão para os pais. Você já prestou atenção o quanto é importante professor na vida do desenvolvimento do seu filho? Né? Quanto ele faz a diferença? Que o seu filho não vai ali para a escola apenas para aprender matemática, aprender língua portuguesa, que é muito importante, que vai precisar no longo da vida, mas o professor ali, ele está ali para ouvir seu filho, para perceber quando seu filho está mais cabisbaixo, mais triste, procurar entender o que está acontecendo, entender qual a personalidade dele, ouvi-lo, promover uma socialização ali, conversar com ele, promover interação com os coleguinhas, entra aí a parte da socialização, de lidar com sua emoção, que às vezes teve alguma atividade que ele não conseguiu, o professor está ali para conversar com ele, para ensinar ele a lidar com suas emoções. Olha, você errou agora, mas a gente vai tentar, estou aqui para te ajudar, dar essa segurança emocional para a criança, propiciar momentos de socialização com os coleguinhas ali no brincar. Tem o professor de educação física também contribui muito com o desenvolvimento motor, né, para a criança depois, ao longo da vida, futuramente ali, conseguir fazer movimentos mais precisos, né? Tem tantas profissões que exigem muito, né? Exigem movimentos mais precisos com as mãos, exigem movimento mais brusco com o corpo, força. Tudo isso é trabalhado desde a educação infantil, pelo professor de educação física, pelo professor da sala de aula, professor de educação infantil, que muitas vezes, às vezes os pais pensam assim: mas meu filho está indo para a escola para brincar, não tem nada escrito no caderno, mas ele aprendeu tanta coisa lá, ele brincou, ele socializou, ele aprendeu sobre suas emoções, ele está desenvolvendo sua coordenação motora, está desenvolvendo o autocuidado, está desenvolvendo a linguagem, o cognitivo, né? A capacidade da cognição, de entender, de ter atenção, de memorizar, porque o professor estuda para isso, ele está ali, ele conhece um pouco, né? Conhece sobre o desenvolvimento infantil, ele sabe o que ele tem que fazer. Às vezes não tem registro no caderno, mas porque não é a hora ainda, né? Porque às vezes vai fazer muito mais sentido para a criança conversar com o professor, interagir com o aluno, falar de determinado assunto, do que ele copiar o texto inteiro do quadro. Às vezes ele falou sobre aquele assunto com o professor, teve a oportunidade de falar, teve a oportunidade de ouvir o coleguinha falar do jeitinho dele, e o professor fez uma aula diferenciada, ele aprendeu
ele vai levar para o resto da vida. Enquanto se ele tivesse apenas copiado a matéria toda do quadro, enchido a folha do caderno para mostrar para os pais, ele não sabia nem que ele estava copiando, simplesmente copiou. Então, trazer assim essa reflexão da importância do professor. E muitas vezes o professor também acaba passando mais tempo com o seu filho do que você. Porque os pais trabalham o dia todo. Sim. Só chega em casa às vezes à noite, e quando a gente está na aula presencial, o aluno fica com o professor 4 horas de prazo, né? 4 horas do dia. Então, traz essa reflexão para a gente ver a importância da parceria, família e escola, que o professor está ali para contribuir. Se ele errou alguma vez foi tentando acertar, assim como os pais fazem, né? O pai está sempre tentando acertar, o professor também, ele está tentando dar o seu melhor sempre que possível, né? E sempre olhar para o professor como um parceiro no desenvolvimento do seu filho. Se tiver algo errado, né, vá, converse, dialogue, mas sempre assim, olhando com essa parceria, que não é uma coisa assim, fora. Faz parte, é como se fosse alguém da sua família que está ali ajudando, contribuindo no desenvolvimento do seu filho. Vai fazer total diferença. A forma que o professor lida com aquela criança na escola, as experiências que a criança tem na escola, faz muita diferença no seu desenvolvimento. O professor é um pouquinho de tudo, né? Vamos dizer assim, sim, né? Sim. É um pouquinho de tudo. Ele tem que se virar nos 30, né? Muitas das vezes, e principalmente aí nessa época de pandemia, eu falava hoje logo mais cedo que nessa época de pandemia essa área teve que se reinventar, né? Porque teve que se adequar a essa nova modalidade aí de aprendizagem, né? Foi muito difícil, né, a gente ter que readequar, mas como a gente falou, a gente tem uma missão, né? Uma missão de levar o conhecimento, de mediar o conhecimento, na verdade, porque muitas vezes o acesso ao aluno pode ter de outras formas, o professor está ali para mediar, e a gente teve essa missão de reinventar, e a gente conseguiu, né? Foi difícil, ainda é um pouco difícil, porque agora a gente já tem outro modelo, que é o híbrido, né? Teve um modelo remoto, foi toda uma adaptação. Agora é o híbrido, que é o remoto e o presencial ao mesmo tempo. Mas a gente faz o nosso melhor, né? O professor está sempre ali tentando acertar, porque até coloquei aqui a frase, que é uma frase que me move desde que eu fiz a pedagogia, que é vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu coloquei, o professor é quem faz a diferença na vida de quem aprende. Então, você pode aprender de outras formas, mas quem media ali, quem vai fazer total diferença é o professor. Quem dá o norte, né? Quem indica ali o caminho, né? Isso muito mesmo. Bem. E para os pais, né? A gente sempre fala isso aqui, e é importante a gente sempre dizer que questão de educação, né? O professor, ele não é... A responsabilidade de educar o seu filho não é do professor, é sua, pai e mãe. Né? Isso. O professor está ali para contribuir, né? Então, e muitas coisas para reforçar. Então, o principal objetivo, muitas das vezes, ali é os conteúdos, né, acadêmicos, e ele vai reforçar os valores, ele vai reforçar essa convivência, essa socialização, esse lado emocional, né, que é uma construção de saber lidar com as situações. Mas é um reforço. Se na escola não tem a base, aí fica difícil, né? Assim, em casa, quero dizer, né? Eu falei errado. Se na escola, na casa não tem a base, fica difícil para a escola. Porque os pais têm que ensinar valores, né? Tem que ensinar o respeito, tem que ensinar a forma de lidar com os conflitos, para a escola reforçar e contribuir, né? No dia a dia ali vai estar reforçando que vai ser um momento propício para desenvolvimento dessa socialização, dessa resolução de conflitos, de lidar com o outro, de lidar com suas próprias emoções. Mas é um reforço, né? A gente nunca pode deixar a responsabilidade toda para a escola e nem a escola deixar tudo para os pais, porque a escola tem esse papel, não tem como falar assim, não, a criança está ali só para ouvir o conteúdo de matemática, depois ela vai embora. Não, ela está ali como pessoa, ela está socializando, ela está convivendo, ela está conversando, está desenvolvendo como um todo. Muito bem, tá aí, né, a mensagem então para hoje, esse dia aí, dia dos professores, os nossos parabéns, né, a todos os professores, não só aqui de Rio Paranaíba, da rede municipal, da rede particular, da rede estadual, mas também, né, de todas as cidades vizinhas que nos acompanham aí, né, Aline? Isso mesmo. Muito bem, tem participação aí, Aline? Tem um aqui, a Elis, trabalha comigo. A Andresa.
Se alguém quiser comentar pra gente fazer o sorteio. Aqui tá tranquilo. No WhatsApp ninguém mandou mensagem, não? Não. A Ritinha só mandou aqui, ó, a nossa ouvinte aqui, a Ritinha, eu tá. não sou professora, mas meu filho é, e eu admiro porque é uma profissão que não entraria, diz ela, mas admiro todos os professores. Parabéns a todos. Obrigado, viu, Ritinha? Sempre pode incluir ela no sorteio, que ele pode ganhar, né? Por aqui participando. A Leila sempre participando com a gente. Então vamos pôr aqui, quer ver? Ritinha, né? Se ela ganhar, ela dá aí pro filho dela, que é professor. Isso. A Leila, Cristina participando aqui. A Elis. Quem mais? Andresa. E Andresa. Muito bem. Ó, vou fazer o seguinte aqui, tá? Vou passar aqui uma música rapidinho, a nossa música premiada, pra gente fazer o sorteio aqui e ver quem vai levar então o prêmio aqui da Aline, tá? Para os professores aí. Gente, eu vou encerrar aqui e já vou fazer o sorteio e aviso pra vocês quem ganhou, tá bom? Obrigada. Você fala o número? 4 pessoas.